Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy. Meu nome é Vitor e nessa semana a gente vai estar aqui dando dicas de escalação para vocês para a semana 6 da NFL. Hoje eu estou aqui na companhia do meu grande amigo André Rodrigues. Como é que você está, André? Tudo bem? Fala, Vitão, tudo bom? Depois de um longo período sem aparecer aí, mas estava indo mal no Fantasy, precisei reunir com os meus atletas aí, e nas 2 semanas fora do vídeo aqui, nas minhas 5 ligas, ganhei 5 na semana 4 e ganhei 4 jogos na semana passada, então fez bem ali reunir com os meus atletas e vamos voltar com as dicas aí para passar esse conhecimento para a galera aí. Isso aí, tirou a zica. Eu também ganhei 4, era para eu ganhar 5, mas o Thiago Portugal, nosso amigo, conseguiu virar um confronto contra mim no último jogo com o Mark Andrews lá e acabou tirando minha rodada perfeita essa semana. Mas tá bom. Antes de mais nada, galera, lembrando sempre, inscreva-se no nosso canal, dá aquele joinha, deixe seu comentário aí sobre as nossas dicas. Semana passada o Bruno Fonseca, discordou de mim nos comentários aí, falando que ia escalar o Brandon Cooks, e eu avisei que o Brandon Cooks ia mal. No recap aí a gente Ganhei, vai. ganhei dele 2 semanas atrás, aí o Bruno Fonseca, É. um abraço aí. Um abraço, Brunão. Lembrando, então, sempre que quando a gente chegar nos 1.000 inscritos, a gente vai ter um sorteio de uma camiseta e um boné bem legal do Denver Broncos. Inscreva-se aí no nosso canal, então. Tá faltando cento e pouquinhos, né, André? Pra gente chegar. A Isso gente aí. tá chegando nos 900 agora. E sem muitas delongas, a gente já vai para as nossas dicas de Start City da rodada. Aquela dinâmica que vocês já conhecem, a gente já tá usando isso aqui algumas semanas para vocês. André, qual que é a tua primeira dica para a semana aí para a galera? Bom, de modo geral, aí os meus dois nomes o pessoal vai ver que eu vou usar aquela velha máxima da NFL, né? Vamos com o cara da Hot Hand, né? Então, eu vou pegar dois caras aí que tiveram boa semana 5 e acredito que eles têm tudo para repetir a dose. O primeiro deles aí é o running back Myles Gaskin, né, de Miami. Fez aí o que ninguém tinha conseguido fazer, né? Que ele correu, né? Correu muito bem contra o Tampa É, Bay, né? Ele foi um cara que teve aí 74 jardas aéreas, né? E pegando 2 touchdowns, correu só para 25 jardas, né? Porque é um front seven ali muito parrudo, né? Não consegue deixar as corridas se estabelecerem, né? Como eu disse, foi o único a conseguir essa pontuação contra a defesa aí de Tampa Bay. E agora vai enfrentar o Jacksonville Jaguars, né? Então, assim, uma defesa bem menos gabaritada, né? Bem menos capacitada. Tem cedido aí uma média de 18 pontos aí para running backs e a 28ª melhor defesa aí contra o jogo corrido, né? Então, nós tivemos aí o privilégio de ver Melvin Gordon e Javonte Williams correndo contra o Jacksonville Jaguars e Myles Gaskin aí, não tenho dúvidas que vai tem todas as condições aí, se tiver um volume legal aí lá em Miami com o Brissett ou até o Tua, né, que pode voltar aí para o jogo, verdade. o Gaskin pode pontuar bem aí nessa semana. Exatamente. O Gaskin que já que não correr não dá muito certo contra o Tampa Bay, recebeu muito bem as bolas. A minha primeira dica para a semana é um wide receiver, é o wide receiver do Pittsburgh Steelers, é o Diontae Johnson. Diontae Johnson que teve uma big play contra o nosso grande Kyle Fuller nessa última semana, mas teve um jogo muito quieto, né, nesse domingo. Ele teve apenas 2 recepções para 70 e algumas jardas, se eu não me engano. Ele vai enfrentar o Seattle Seahawks, que agora está sem o Russell Wilson, então provavelmente eu acredito que o Pittsburgh vai conseguir se impor um pouco mais contra o Seattle Seahawks. E lembrando que o Seattle Seahawks é apenas a 26ª melhor defesa contra o wide receivers. E também o Steelers vai estar sem um dos grandes recebedores deles, que é o Juju. O Uhum. Smith-Schuster saiu machucado, está indo para IR, provavelmente vai perder o restante da temporada. Então, o Diontae Johnson é sempre um cara muito firme para postar, porque ele sempre tem muitos targets. Que eu me lembro, assim, eu não tenho a stat bem certinho, André, mas ele tem 2 dígitos de targets, assim, em vários jogos consecutivos que parou nesse jogo contra o Broncos. Então eu aposto aí num jogo de no mínimo uns 10 targets aí para o Diontae Johnson, e eu acho que ele vai ser um dos grandes wide receivers para a rodada. Um cara muito subestimado, né, Victor? O Deontay Johnson é um cara que produz bem,
e a galera não drafta ele talvez tão alto quanto deveria na realidade, mas é um cara que depois que o Juju aí também saiu, tem tudo para crescer, cara. Exatamente. Qual que é a sua segunda dica, Ó, André? peguei as stats aqui rapidinho, ó. 10 targets na semana 1, 12 na semana 2, não jogou na 3, 13 na semana 4 e 2 contra o Broncos. Pois é. Teve um touchdown de 50 jardas contra o Broncos que salvou a pontuação dele. Então, assim, é um Ele cara acabou que ficando com 16 pontos aí, foi até que bem. ele tem um piso muito grande, assim, para fantasy, principalmente em liga que pontua a recepção. Então, Exato. aí é uma dica quente aí para a rodada. Pode falar a sua segunda aí, André. Minha segunda é um velho conhecido da torcida aí do Denver Broncos que fez a gente sorrir no último domingo à noite, Emmanuel Sanders, né? Acabou aí doutrinando a defesa do Kansas City Chiefs, a fraca defesa dos Chiefs, né? E o Josh Allen sentiu sangue na água, né, Vitão? O cara é muito bom QB, sentiu o gostinho ali com o Emmanuel Sanders, né? Como é bom ter um wide receiver como ele, né? Então, foi fundamental na última vitória. É, teve só 54 jardas, mas teve 2 touchdowns, né? O que coloca ele aí numa pontuação bem legal também, né? Com 6 pontos por touchdown, aí já são 12, com mais 5, né? De 54 jardas. Pronto, já está aí com 17 pontos aí para você, que era, né, contra o Kansas City Chiefs a 27ª melhor defesa, né? E agora vai enfrentar aí os Titans, né? Que o Titans é a secundária mãe da NFL, né? A 29ª melhor defesa. Então, tem tudo aí para o Josh Allen mais uma vez maltratar aí uma secundária e muito aí na direção do Emmanuel Sanders, que tem tirado aí alvos e targets aí do Stephon Diggs mesmo, que teve um jogo abaixo na última semana, né? E eu vou te falar, o Stephon Diggs está tendo uma temporada abaixo do que todo mundo esperava dele. Ele foi draftado em Exato. algumas ligas, primeiro round, segundo round, como tipo wide receiver 1. Tem gente que draftou ele na frente do Devante Adams e Uhum. a gente está vendo aí uma temporada com o Emmanuel Sanders muito bem, o Dawson Knox, tight end, muito bem também. E o Diggs está sofrendo, né? Mas vamos ver nessas próximas rodadas aí. Pode ser que o Diggs consiga dar a volta por cima. Ele é até uma boa oportunidade de buy low aí, se alguém conseguir ele por um preço abaixo do que ele foi draftado. Tem o Lembrando, Gabriel Davis também, né? O Gabriel Davis está bem abaixo. pois é. Lembrando que o Sanders já é a terceira semana seguida que a gente está indicando ele aqui, e nas outras duas ele foi muito bem. Então tá dando sorte para ele ser indicado aqui no nosso quadro. A minha segunda dica também é contra uma secundária que está sendo uma mãe nessas primeiras semanas. A minha segunda dica é o Devonta Smith, wide receiver dos Eagles. O Tampa Bay, realmente ele vem sendo uma espécie de bônus aí nesse começo de temporada para wide receivers. Por quê? Porque como eles têm uma defesa tão forte contra o jogo corrido, com o Sul, o Vita Veia, uma linha defensiva muito forte, os adversários já vão prontos para explorar o jogo aéreo, sabendo que não vão conseguir muita coisa com o jogo corrido. E também a gente sabe que essa nova staff do Eagles, eles estão apostando muito no jogo aéreo, tanto que a gente está vendo o Hurts aí lançar muitos passes. E eu acredito que esse jogo contra o Tampa Bay, que é um time muito mais forte que o Eagles, vai ter um script negativo para o Eagles e o Eagles vai ter que lançar bastante a bola. Então é capaz que a gente consiga uns stats aí do Devonta Smith até em garbage time, né, André? Sim. O Tampa Bay é a 31ª defesa, né, secundária, né? Saiu de uma secundária absurda ano passado para esses números desse ano, né? Se o front Muitas seven lesões também, né? segura, se o front seven segura a bronca ali na frente, a secundária espalha a farofa lá atrás, né? Então, tem tudo para ser uma noite, né? Que o jogo é quinta, se não estou enganado. É isso Tem mesmo. tudo para Vai sair ser, no dia que tá saindo é, esse vídeo, vai ser o jogo do tem Eagles. tudo para ser uma noite boa pro Devonta Smith aí no primeiro jogo de prime time dele. Exatamente. E uma dica bônus também é o Zach Ertz, o tight end Uhum. do Eagles, porque o Dallas Goedert foi colocado na lista de Covid agora e o Ertz ele vai ser o principal tight end no time. E a gente sabe que o Eagles está lançando bastante a bola para tight Sim. ends. Então o Ertz pode ser uma boa aposta aí para você que está precisando de um tight end para essa rodada.
E Exato. assim a gente vai para as dicas de sit da rodada. André, qual que é a tua primeira contraindicação para essa semana? Minha primeira contraindicação, continuando nesse jogo aí do Philadelphia Eagles e Tampa Bay, é o running back Miles Sanders, né? Que a gente já falou bastante no vídeo, tem falado desde o começo, né? O front seven ali de Tampa Bay muito forte, embora sejam aí somente a 11ª, né, defesa contra o running back, mas tá cedendo aí pouquíssimos pontos para os running backs, né? E o Miles Sanders, apesar de ter tido um volume legal, estar tendo, né, um volume legal desde o começo, ele não capitaliza, né? Não tem feito aí 0 touchdowns ainda na temporada, 214 jardas, né? Com somente um jogo para mais de 10 pontos no Fantasy, né? Então, assim, o caminho das pedras é o que Myles Gaskin fez, né? Receber a bola saindo do backfield. E quem tem feito isso muito ali em Filadélfia é o Kenneth Gainwell, né? Então, nem é o Miles Sanders. E o Miles Sanders teve umas estatísticas de uso muito boas na semana 5 e aproveitamento muito baixo, né? Ele teve 5 targets, 11 carries de 13 na red zone ali e acabou não capitalizando em nada. Então, o Miles Sanders, com certeza, aí é bom a gente deixar ele quietinho ali no banco, porque não vai ter uma noite feliz amanhã, não. Acho que o Miles Sanders e o Mike Davis são os campeões de aparições aqui no nosso quadro, porque toda semana a gente está ou indicando ou contraindicando um deles, e eles estão É sendo muito bem, difícil esses eles caras, estão viu? sendo muito decepcionantes nesse começo de temporada. O Né? Mike Davis conseguiu ser passado pelo Cordarrelle Patterson, agora lá no Chicago, Uhum. no Falcons, desculpa. Atlanta. Isso. Então, vem sendo bastante decepcionante. A minha primeira dica, contraindicação, é o Marquise Brown, wide receiver do Chargers do Ravens. Ele vai O enfrentar o Ravens. Chargers, né? E a minha linha de pensamento, minha linha de lógica é a mesma que eu usei para o Odell Beckham Jr. na semana passada. A gente vai ter o recap depois. A defesa do Chargers, ela é a segunda que menos cede pontos para wide receivers no Fantasy esse ano. Mas, em contrapartida, está no top 5 de defesas que cede pontos para running backs. Então, se você tem essa combinação de um time que preza muito pelo jogo corrido, como é o Cleveland e como é o Ravens também, apesar do Lamar nesses 2 últimos jogos aí ter passado muito a bola e muito bem, a gente sabe que o plano de jogo do Ravens costuma ser o de priorizar o jogo corrido. Então, eu acredito que num jogo em que o Ravens também vai procurar tirar a bola da mão do Justin Herbert, tentar trazer um pouco mais de tempo de posse de bola nesse jogo, eu acredito que o Marquise Brown vai ficar um pouco esquecido, até porque ele é aquele cara da big play, e o Chargers não está cedendo muitas big plays assim. Então, eu acredito que o Marquise Brown não vai ter uma boa semana. Não é a melhor semana para você escalar o Marquise Brown, que vem até sendo uma boa opção de fantasy, comparado até com o ano passado, que ele foi uma decepção completa. Esse ano ele está conseguindo chegar bastante na endzone, né, André? Tá em quinto nos rankings aí, mas um dado que, olhando rapidamente a estatística dele aqui, ele tem pontuado bem quando ele tem tido muitos targets, né? Por exemplo, ele pontuou muito bem Exato. nas 2 semanas que ele teve 10 targets. Então, se não tiver muito volume ali, vai ser um dia complicado para ele aí. E a defesa do Chargers é o que você falou, sem acrescentar nenhuma vírgula, né? Mais cedendo para o jogo corrido e Lamar vai punir. Tanto que aqui a gente vê na única defesa que eles enfrentaram que realmente é ruim contra o jogo corrido, que foi contra Detroit, o Marquise Brown teve apenas 6 pontos aqui no half PPR. Sim. Então, é nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo essa contraindicação. E qual que é a tua última contraindicação, André? Minha última vai ser aí um queridinho dos waivers, né? Todo ano ele aparece aí como prioridade número 1, né? O running back dos Vikings aí, Alexander Madison, né? Tem aí todas as questões que o Dalvin Cook pode ser que volte, é sempre uma incógnita, né? A gente precisa acompanhar as notícias. Mas, né, ele vem de um excelente jogo, né? Teve aí seus 20 pontos, 113 jardas, teve mais de 20 pontos, né? 113 jardas terrestres, 40 jardas aéreas, né? Então, assim, um jogo aí que o cara passou de 150 jardas totais.
Mas ele vai enfrentar o Carolina Panthers, né? Uma defesa que essa é a número um, parando aí o jogo corrido, né? Tem cedido aí, se não me engano, 6,6 pontos aí para running back só, e o Madison acredito que vai ter uma dificuldade bem grande aí contra eles. O Vikings aí muito provavelmente vai estar jogando atrás do placar, como sempre tem sido essa temporada. Então, muito provavelmente aí vai carregar Adam Thielen e Justin Jefferson, né? Então, o Madison aí não escalaria essa semana, apesar dele vir de um jogo bom. Realmente, a defesa do Carolina aí vem tendo excelentes números, né? E tem tudo para ser um jogo bem difícil de placar baixo, porque a defesa do Sim. Minnesota também é muito boa e o Darnold, apesar de ter alguns highlights aí, ele vem tendo números bem irregulares também. A minha segunda contraindicação, eu falei até antes da gravação pro André, que eu sou meio zicado de contraindicar jogador do Cowboys, mas eu vou contraindicar o Dalton Schultz essa semana. O Dalton Schultz aqui, deixa eu só confirmar, mas se eu não me engano, ele tá aí no top 5, top 10 aí de tight ends no É ano, número 4. número 4. Aqui na minha ele tá até no número 9, mas depende muito da liga. É, E ele vai enfrentar essa semana o Patriots, e o Patriots é o time que menos cedeu jardas para tight ends na NFL esse ano. Por muito, assim, sabe? Então, eu acredito que nessa semana o Dalton Schultz, por conta da defesa do Patriots, realmente tá dando esses shooting downs aí, desligando completamente os tight ends dos jogos. Ele, ele para vocês terem noção, o Patriots cedeu em média por jogo nessa temporada 21,2 jardas para tight ends. Então, tipo, é uma estatística muito pouco. muito forte deles lá. Portanto, eu acredito que o Dalton Schultz não seja uma opção boa para essa rodada. Eu apostaria mais, por exemplo, no Zach Ertz, como eu falei, nas dicas de start. Beleza? E essas são nossas dicas. Dá aquele printzinho aí para você poder cobrar depois, para você poder usar nos seus aplicativos aí para escalar seus times. E agora a gente vai para o nosso momento clubista. Fazendo um pequeno recap do momento clubista da semana passada, eu indiquei o Tim Patrick, e o Tim Patrick teve ótimos números. Ele teve 7 recepções em 9 targets para 89 jardas. Faltou aquele TDzinho para coroar a atuação dele, assim, porque em PPR ele já fez uns 15 pontos, o que contra a defesa dos Steelers eu considero até uma boa pontuação. O que eu não esperava era o Sutton conseguir realmente É. se mostrar aí contra essa defesa. Ele conseguiu e está mostrando que aquela lesão dele já ficou no passado. E para essa semana, né, André, a nossa dica é um queridinho da torcida de Denver nesse começo de temporada. Vem produzindo highlight atrás de highlight aí nesses jogos, mas está sendo um pouco mal utilizado, né, pelo nosso É. querido coordenador ofensivo. É o nosso querido Javonte Williams. Eu trouxe aquela imagem A daquele imagem de estudo, né? exatamente aquele abraço gostoso do Marlon Humphrey nele, que ele conseguiu carregar por 20 jardas aí. A defesa do Las Vegas é bem fraca contra o jogo corrido, tá no top 10 das piores aí, É a 26ª com 16 26ª, pontos, basicamente. isso. E a secundária até, de forma surpreendente, eu diria, vem vindo muito bem, né? Apesar dos nomes fracos que eles têm. Então eu acredito que eu tenho fé que o Schumer vai querer explorar isso, e por isso eu acho que o Javonte é uma boa opção para essa rodada, né, André? Ele vem tendo um volume aí, né? Vinha tendo um volume inicial bem interessante, né? Nas 3 primeiras rodadas, depois nessas últimas 2 derrotas aí. O Broncos tem saído um pouco do jogo corrido, né? Não tem dado muita atenção para esse tipo de jogo, porque está correndo atrás do placar, tem que lançar e tudo mais. Mas quanto a Las Vegas Raiders aí, tem tudo para ser um jogo mais justo, né? Dois times bem parecidos. Tem tudo para o Broncos aí seguir um plano de jogo consistente durante a partida toda, né? E a gente sabe que
perante os números aí, quando a gente estava à frente do placar, o Javonte Williams tem bastante oportunidade. A gente está falando aí de 12 a 15 carregadas que ele tem feito aí um estraguinho, né? Ele tem conseguido ir pegar algumas jardas interessantes e aí quando ele marca um touchdown, ele acaba realmente estourando em pontuação aí, fazendo uma pontuação aí legal de um flex e um running back 2 aí, né? Ele é o número 33 hoje no ranking, né? Então tá vindo legal para um Hulk, né? Até um detalhe interessante que apareceu na transmissão passada, ele é o Hulk com mais jardas aí, né, dessa classe aí, né? Exatamente. Então, essa é a nossa dica clubista para a rodada, galera. Esperamos que o Shermer nos ouça também para poder usar mais ele. Ele que teve. Provavelmente ele teria a chance de marcar um TD nessa última rodada, se não fosse aquela marcação besta de falta contra Spike lá, que apesar de estar na regra, eu acho uma bobagem tremenda. Mas é isso. Agora eu quero lembrar vocês também para irem na loja do nosso parceiro, da First Down. Lá você encontra camisas, bonés, bolas de futebol americano, não só do Denver Broncos, mas da NFL em geral, tem da NBA também. Se você usar o cupom MaiOhaiBR, você tem 6% de desconto. André, eu essa semana comprei 2 camisetas lá do Denver, vocês vão estar vendo eu com camiseta nova daí nas próximas semanas. Usei o cupom, funciona mesmo, e é produto de qualidade lá, galera, vocês podem dar uma conferida, que é bem legal. First down é show. Show de bola. E André, vamos fazer o nosso recap aqui, porque depois, às vezes, a gente apanha de vez em quando, mas dias de luta, dias de glória, né? Dias de glória chegaram. Chegaram. Lembrar para vocês as nossas dicas de start da rodada. A primeira dica foi o Robert Woods, André. Ele só teve 12 recepções em 14 targets para 150 jardas. Então, quem escalou ele com certeza ficou bem feliz, porque você escalou também, eu também escalei ele. Uma liga PPR ainda. Foi muito bem. Um jogo até quieto do Cooper Cup. Então, faltou aquele TDzinho? Faltou, mas mesmo sem o TD, ele foi muito bem, realmente. E eu acho que ele está sendo bem visado aí pelo McAvey agora, depois de ter sido esquecido em algumas das rodadas, e ele continua sendo uma boa dica aí para as próximas rodadas. O cara foi na imprensa e falou, né? Pô, precisa dar mais a bola para mim. O McVay falou, vamos dar. Então ele respondeu, ele compareceu. Então agora eu espero que ele tenha um volume aí consistente, né? Exatamente. Então essa primeira a gente pode considerar um verdezinho, um acerto para a gente aí que foi muito bem. A nossa segunda dica foi o Emmanuel Sanders. Dica dessa semana também. Ele teve 3 recepções só para 5 jardas, em 5 targets para 54 jardas, mas ele teve 2 touchdowns, esses 2 touchdowns aí deixaram ele aí muito bem na rodada também. Então, mais um acerto para a gente, 2 tentativas, 2 acertos. Exato. A terceira foi o Joe Burrow contra o Packers. Essa a gente foi mais ou menos. Eu até chutei, não chutei, eu projetei que ele seria um QB top 5 para a rodada e nessa eu errei mesmo. Ele teve 26 passes completos em 38 tentados para 281 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Realmente, para quem estava querendo fazer um stream de quarterback, não foi o pior dos mundos, ele deve ter feito aí entre 15 e 20 pontos, mas minha projeção de top 5 aí ficou abaixo ainda. E minhas dicas de sit, André. A primeira foi o Brandon Cooks contra o Patriots, que eu até citei que o Brunão teimou comigo. Foram 3 recepções em 5 targets para apenas 23 jardas. Então, como eu disse, o tio Bill ele é especialista em tirar esses targets primários aí dos times e fazer eles ganhar com as armas secundárias, né? E a minha segunda dica, contraindicação, foi o Odell Beckham Jr. contra o Chargers. O Odell teve 2 recepções em 3 targets para 20 jardas. Então também mais um acerto, né? Exato. E por último, a minha outra contraindicação eu vou contar como nula, porque eu contraindiquei o Juju contra o Broncos. E o Juju zerou em recepções e teve aí 6 jardas de corrida antes de machucar. Mas como ele machucou relativamente cedo no jogo, não dá para a gente projetar muito.
Mas se você seguiu as dicas aqui de não colocar ele, você não se preocupou também, né? Não. Então, em geral, uma boa semana para nossa coluna aí. Quem seguiu as dicas conseguiu se dar bem aí, galera. Beleza? Exato. Andrezão, ficamos por aqui. Obrigado pela participação. Vamos ver se agora contra o Las Vegas sem o Gruden a gente consegue voltar a vencer e também que o Javonte Williams consiga uns 3 touchdowns aí pra gente. Nossa dica clubista da rodada dar certo, né? Uns 3 tá bom, né? Vamos torcer para uma vitória do Broncos aí, torcer, por que não, aí para nossas dicas aí funcionarem mais uma vez. Aí, semana passada, as dicas do Maior Brasil Fantasy aí foram precisas. Nossa porcentagem de acerto aí tá boa, né, Vitor? Te agradeço pelo convite mais uma vez aí. Tamo junto, vamos buscar mais vitórias essa semana aí. Isso aí, eu que agradeço, Andrezão. Se você é sempre bem-vindo aqui. Lembrando sempre, galera, inscrevam-se no nosso canal, sigam o perfil no Twitter, no Instagram, a gente está postando um conteúdo bem legal nas nossas redes sociais. Curtam a nossa página no Facebook também. E lembrem sempre de apoiar a gente no apoia.se. Lá a gente consegue sobreviver, manter esse projeto vivo por mais tempo, né, André? E trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Mais uma vez. Exatamente, de torcedor para torcedor, né? Então, vamos que vamos, qualquer ajuda aí é sempre muito bem-vinda para nós. Exatamente. Lembrando que a gente tem uma coluna em texto semanal também que sai toda terça-feira. Eu vou deixar o link na descrição. O link para o Apoia-se também está na descrição. Essa foi a nossa coluna semanal, galera. Muito obrigado pela atenção. Quem ficou até aí é guerreiro, que quer ganhar no Fantasy mesmo. Valeu. Vai buscar, se Deus quiser. O 5-0 nas minhas ligas vem essa semana, né, André? Na minha também, se Deus quiser. Beleza, galera. Valeu, então. Tamo junto. Até mais. Abraço.